Então, gostaria de dizer para vocês que a gente vai fazer uma meditação a partir do versículo 42 do capítulo 2 de Atos, Atos 2, 42. O capítulo do Pentecostes, mas não é sobre o Pentecostes que a gente vai falar. Atos 2, 42. É facinho de achar? Posso ler? Até aqui. E eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Bem, isso aqui é um relato que Lucas está fazendo dos convertidos, daquelas 3.000 conversões que teve e que houve depois da pregação de Pedro, né? Aquela pregação bem famosa. E ele deu características dessas pessoas que foram convertidas. Ele atribuiu perseverança no ensino dos apóstolos, perseverança na comunhão, perseverança no partir do pão, dá a entender em auxiliar uns aos outros e nas orações. Então a gente tem aqui a perseverança na palavra de Deus, na comunhão, no partilhar e na oração. Escolhi só um pontozinho desse para a gente desenvolver aqui, que é importante para um grupo como a mocidade, por exemplo. Então a gente vai falar de perseverança na comunhão. A gente vai conversar sobre isso, perseverando na comunhão. A gente vai muitas vezes que perseverança dos santos, aquele ponto lá do calvinismo, é simplesmente o ato de perseverar fiel até a morte, o poder que Deus dá através do selo do Espírito Santo, como o Romário colocou na oração dele, para nos garantir fiéis às Escrituras. Mas vai além disso. É uma perseverança que garante a comunhão entre o corpo. Então, mesmo que haja momentâneas divisões entre o corpo, o salvo, Deus garante a ele não só a perseverança no ensino dos apóstolos, mas na comunhão. A gente pode se distanciar, mas o vínculo que há entre nós é mais forte e nos aproxima novamente. A gente não só persevera fiel àquilo que a gente sabe, mas a gente também persevera com aqueles que a gente ama e que Cristo fez a gente amar. Então, a partir daí, a gente tem que ter uma ideia, primeiro, antes de falar de perseverança na comunhão, o que é comunhão, né? A gente viu aqui que é uma marca de um verdadeiro convertido, e antes de falar sobre o que é comunhão, a gente tem que saber o que não é comunhão, e muitas vezes a gente sofre quando a gente tem uma ideia errada de comunhão, porque a gente fica se cobrando e querendo ter algo que é impossível. Vou dizer aqui uma coisa que comunhão não é. Comunhão não é sobre conformidade, mas sobre unidade. Eu vou explicar melhor. Nós devemos nos conformar a Cristo e não aos outros. Nos conformamos a Cristo para termos unidade com os outros. O que é que eu quero dizer com isso? Que comunhão não tem a ver com conformidade, ou seja, com todo mundo ser igual. Eu não estou falando que a gente não tem o direito de divergir, de querer trocar experiência, ou de ensinar o irmão que tem um conhecimento. Não é sobre isso, mas conformidade é de ser igual. Eu gosto de conversar muito, eu gosto de interagir, de procurar as coisas, e eu querer que Romário seja igual a mim. Isso é uma conformidade, ele vai estar de acordo com minha forma. Então, exclua essa história. Comunhão não é isso. Comunhão é uma união de pessoas diferentes, unidas por um denominador comum, unidos por um igual, que no caso é Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Então, esquecer essa coisa de que comunhão é todo mundo igual, é todo mundo calado, é todo mundo cabeça fria, é todo mundo aceitar tudo fácil, todo mundo aprende fácil, todo mundo prega fácil. Não. Então a gente vê que comunhão não tem nada a ver com conformidade, desde os dons até mesmo a personalidade de cada um. A gente tem aqui um Jobson mais pensado, já tem eu que sou mais um pouco impulsivo, a gente já tem um Romário que é mais calado, aí Samuel conversa mais, Mateus está ali na dele também. Então, aqui a gente está em unidade, porque nós estamos em Cristo e não somos uma conformidade uns dos outros, mas nós somos uma conformidade com Cristo para sermos unidos uns com os outros. E vem a pergunta no que a conformidade com Cristo auxilia na unidade. Aí eu pensei nas coisas aqui, que nos versículos subsequentes, no versículo 45, diz que esses crentes aí, que a gente falou daqui, perseverava no ensino, na comunhão, no partir do pão e na oração,
eles repartiam os bens com todos de acordo com as necessidades. Então, a primeira coisa que a união com Cristo nos auxilia numa unidade do corpo da igreja, e a gente pode trazer para o grupo da mocidade, né, que é presidido por Jobson, né, que está nessa reunião aqui organizada por Samuel, com consentimento do próprio Jobson, características que a gente pode se beneficiar e beneficiar o outro na união com Cristo. Essa conformação com Cristo, ela auxilia na generosidade, repartir com todos conforme cada um necessita. Ou seja, auxilia na generosidade dos bens. Então, uma característica de se conformar com Cristo, de se unir aos outros, é servir aos outros com aquilo que temos. E aqui eu falo que temos é de bens. De repente eu tenho 3 tênis para calçar, Romário, aconteceu alguma coisa, está desempregado, tem um filho doente e não tem um tênis para ir para a igreja, eu não tenho senso de me tocar e ele não tem. Vou pegar um dos meus 3 e dar um para ele ir. Eu não sou obrigado a repartir por igual tudo que eu tenho. É à toa que o versículo fala de acordo com a necessidade. Se ele precisa de um tênis, o que eu vou dar meu para ele vai ser um tênis. Se eu não preciso. Não, se eu tenho 4, tem que ser 2 meus, 2 dele. Aí, tô querendo ser comunista, né? Enfim. Mas é por aí. Isso aí é um primeiro aspecto positivo, de acordo com o decorrer desse texto, que mostra como a conformidade, não com as pessoas, mas com Cristo, auxilia na unidade entre as pessoas. Então, auxilia na generosidade com os bens. Ok, nós assistimos uns aos outros, com mantimentos, com algo material, com alguma coisa em relação à saúde. Então, a gente tem que ter esse senso de ver o outro sustentado fisicamente. E, em segundo ponto, a gente pode ver aqui, no versículo 46, perseverando de comum acordo no templo. Ou seja, fala que de um segundo tipo de generosidade, que não é de repartir de bens, mas de repartir a palavra. Quando a gente se conforma a Cristo, além de sermos generosos com nossos bens, somos generosos em compartilhar uns com os outros aquilo que conhecemos de Cristo. Então, um momento como esse é importante, porque cada um aqui tem seu tempo com Deus, lê a Bíblia, estuda e ora, e tem algo para dizer um ao outro, para edificar um ao outro, que o outro não sabia, aí ele sabe, também conta para ele outra coisa que não sabe, e vai fazer essa interligação. Então, a conformidade com Cristo vai realizando essa união de todo um corpo. Eu estou falando aqui de igreja pelo texto, mas aqui eu quero puxar a gente para o grupo. Isso aqui é a parte mais light, eu vou dizer, essa parte que eu vou falar, porque já tem uma surpresinha lá para frente. Então a gente vê isso, que uma característica de crentes saudáveis, que vamos ver que é diferente de crentes perfeitos, que isso não existe. Só quando a gente partir para a glória, é a generosidade em sustentar o irmão e entre repartir o conhecimento de Cristo, porque a gente tem que viver comendo pão, né, se alimentando para se manter em pé, mas foi dito no Velho Testamento, Jesus relembrou no tempo dele que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, por isso que é importante o crente ter essa marca. E partindo aqui para o outro ponto, no versículo 47, a gente vê que a conformidade com Cristo nos ajuda a louvar e sermos gratos, não só individualmente, mas coletivamente. Quanto mais conformados nós formos a Cristo, mais gratos nós vamos ser. Observe só o seguinte, que tudo que eu estou falando aqui, daquilo que a conformidade com Cristo auxilia, não é nada mais do que o próprio Cristo encarnado fez. Primeiro, auxiliar na generosidade de repartir um bem material. Jesus multiplicou pão e peixe para ninguém morrer de fome. Mas mais do que isso, Jesus foi a perfeita consumação das boas novas de Deus para a salvação do homem pecador e arrependido. Então vem a generosidade maior, que é a partição da palavra. Muito mais do que isso. Veio o amém de todas as palavras. Jesus. Então, repartir a palavra é muito mais valioso até do que repartir o pão. Então foi uma coisa que Jesus fez. E outra coisa aqui que é o auxílio que nós recebemos quando nos conformamos a Cristo, nos conformamos à palavra,
Temos o auxílio de sermos gratos. Se teve uma coisa que Jesus fez muito, foi dar graças, né? Em tudo que ele fazia, nas refeições, nas ceias, graças, graças, graças. Ou seja, o senso de agradecimento. Então, Jesus, na condição de servo perfeito, ele se preocupou muito em ensinar a repartir o pão, muito mais ainda em repartir a verdade de Deus e também a ter o senso de gratidão, que tudo é graça. Então, sempre que eu me conformar a Cristo, eu vou me lembrar de favor de Deus. Então, é impossível estar conformado com Cristo e não sempre ser grato por tudo que tenho, inclusive pelo que eu não tenho, porque se eu não tenho, eu não preciso desejar, como cantou Samuel. Então, irmãos, isso aqui é a parte onde nós vemos da perseverança na comunhão, no que se diz respeito à construção da igreja, mas e para manter a igreja, ou para manter o grupo, como nós estamos em grupo aqui. A gente tem uma ideia muito errada, e muitas pessoas têm, né? De como deve ser uma relação de um grupo, de uma igreja saudável. E a gente fica idealizando coisas que não existem, né? Às vezes eu venho reclamar, as meninas são encrenqueiras, não sei quem, não fala com não sei quem, não tem muita amizade, Jobs, não vai na casa de fulano, não conversa, não chega nem para dar um abraço, não pergunta se está precisando de uma coisa, teima, fica querendo repreender, fica querendo fazer aquilo. Vamos aqui, nós estamos falando da igreja primitiva, né? Logo aqui na frente, no capítulo 6, a gente vê uma coisa importante, que pela graça de Deus, além dele auxiliar a gente a crescer como corpo, ele também nos ensina a nos mantermos como corpo, muitas vezes não só fazendo nossos deveres, que é repartir alimento, palavra, louvar a Deus, mas também abrir mão dos deveres, ou seja, ser humilde. Então, a humildade é uma coisa muito importante para o mantimento da comunhão, nessa história da perseverança da comunhão. A gente vê no capítulo 6 que tem a parte dos gentios, que não judeus, e dos judeus, né, Ana Lívia? Aí, o que acontece? Uma dessas partes estava passando necessidade. Os outros do outro grupo, não da parte mais judaica, né, da raiz judaica, não percebeu a necessidade dos outros. Eles tiveram que reclamar, as mulheres da gente, os meninos da gente estão passando fome, vamos resolver uma coisa disso. Aí os apóstolos, meu Deus do céu, a gente tem muita coisa para pregar, muito canto para ir, o que é que a gente faz? Aí vem aquela história da eleição dos diáconos, aqui começa aquela descrição do ofício da diaconia. Então a gente vê aqui que nossa conformidade com Cristo não nos faz apenas construir uma igreja, construir um grupo, mas também manter essa comunhão, começando a perceber as nossas falhas e pecados. No capítulo 6 de Atos, a gente vê como a igreja primitiva tinha egoísmo. A parte prejudicada teve que reclamar. Se ele não reclama, a barriga deles ia roncar muito. Viu? Muito. A gente vai ver aqui mais adiante que, pela graça de Deus, a gente tem o senso de humildade, de aceitar ser repreendido. A gente pode ver aqui, no capítulo 15 de Atos, tem aquela história lá dos judaizantes que é muito falado na carta aos Gálatas. Não sei se vocês lembram que tanto Paulo quanto Pedro era apóstolo de Cristo, certo? E uma coisa que não se fazia, e até hoje não se faz em toda a cultura, é uma pessoa chamar a atenção de uma pessoa em público, né? Ei, fulano, deixa de fazer isso aí a gente dá para estar humilhando, isso é desnecessário. É tanto que Hernando de Lopes diz, né, que o verdadeiro amigo é aquele que elogia em público e repreende em secreto. Mas Paulo gaseou essa frase de Hernandes porque o negócio vale a pena. Quando a gente sai dessa parte de Atos 15, que é o primeiro grande concílio da igreja, por causa de uns caras bagunceiros lá inventando lorota, que tinha que fazer a circuncisão, a operação lá do menino, deu um moído danado. Deu um moído danado lá na região da Galácia, que a carta aos Gálatas, acho que é a única que Paulo não começa dando saudação e elogio, chega rasgando o pau, por causa desse sujeito que vinha de lá. A confusão é tão grande que sai da região da Galácia para ir para Jerusalém resolver. É como a gente dizer que a gente teve um problema tão grande com uma pessoa de Monteiro que veio mentir sobre o evangelho aqui em Sumé, que sai isso, nós estudamos de grupo aqui em estrada de terra, em meio de mato, em cima de um jumento, para ir até em Monteiro peiticar. Vem cá, quem é esse fulaninho daqui que foram lá
tá distorcendo o evangelho. Foi uma bagunça danada lá, tá um inferno na igreja. E para o cara chegar para um apóstolo que estava sendo covarde, com medo da maioria que estava a favor, e dizer, não, Jesus salva, mas tem que dar uma cortadinha no prepúcio do menino para completar a salvação. Pedro estava sendo conivente com isso. Sabe o que Paulo fez? Chamou a atenção em público. Isso não se fazia, mas acima do respeito e acima da irmandade de Paulo com Pedro, tinha o quê? A glória de Deus, a palavra de Deus. Então, pela graça de Deus que nos foi dada, a gente também tem que saber aceitar, não somente ver que somos egoístas, mas também de que somos aptos a sermos corrigidos, né? Então a gente vê que teve uma confusão. Foi de um canto para outro, longe, incômodo, para resolver uma situação dessa, né? E falando de problema ainda, falando de problema ainda, a gente vê lá na frente, só para encerrar mais rápido, que esse Paulo que a gente vê, Paulo é muito santo. Tem gente que pensa que Paulo é Jesus, Paulo era igual a gente. Esse mesmo Paulo teve essa virtude de repreender uma pessoa que ele amava, que era Pedro, por causa disso. Foi o mesmo que ignorou um jovem que teve a fraqueza de abandonar ele, um amigo, né? Se for fazer uma viagem missionária, Marcos, que escreveu o Evangelho, de Jesus segundo Marcos, ele tinha desistido de ir numa empreitada com ele e com Barnabé. Aí depois ele quis ir de novo, né? Se arrependeu, eu vou. Aí Paulo disse, não, aqui você não vem não. Olha a intransigência de Paulo. Não, você não vem não. Aqui, de jeito nenhum. Você não quis vir na primeira, agora você não quis mais não. Aí Barnabé, mas Paulo, rapaz, não, comigo é assim. Eu tô conjecturando, pessoal. Não tem isso na Bíblia, não. Eu tô tentando imaginar aqui. O que acontece? Houve uma divisão. O Barnabé disse, não é assim não, Paulo, que você trabalha. Aí foi Paulo para um canto. Barnabé e Paulo se dividiram, porque Barnabé não abriu mão de Marcos, né? Vamos às partes aqui. O que a gente aprende nessa parte? A gente desmistifica uma coisa. Aquele pessoal que não gosta de ir para a igreja, que diz que igreja a gente está em casa, ela é a Bíblia, que aprende sozinho, que é desigrejado. Eu estou reunindo com o pessoal lá em casa que a gente é igual a igreja de Atos. Deus me defenda. Deus me defenda. Eu nunca precisei ir para Monteiro para tirar uma peitica de uma heresia. Eu nunca chamei a atenção do irmão em público na frente de várias pessoas, né? Eu nunca vi um irmão de uma nacionalidade, de uma etnia diferente, passar fome e esperar ele gritar que estava com fome para tomar providência de alguém organizar essa comida. E tudo isso acontecia na igreja primitiva que estava aqui em Atos. Ó. E nunca fui tão ignorante de uma pessoa jovem, dos adolescentes, não querer participar de uma coisa, e acho que nenhum de vocês aqui, de alguém ter chegado, Jobs, eu quero te ajudar. Não, Jobs chegar, Mateus, vem me ajudar, Mateus, eu não quero ir não, Jobs. Mas Mateus chegar depois e dizer, Jobs, agora eu quero ir. Aí Jobs dizer, não, você não vem não, chamei uma vez, você não quis. Com certeza Jobs nunca fez isso. Mas essa aqui é a igreja que muitos dos desigrejados romantizam, idealiza. Eu queria uma igreja igual a de Atos. Eu não queria não. Nesse sentido aqui eu não queria não. Aí a gente desmistifica e vê que uma igreja ou um grupo saudável não são perfeitos. E nem relações são perfeitas. Mesmo estando em Cristo, há essas rupturas. A gente viu discussão, a gente viu egoísmo, a gente viu ignorância, a gente viu teimosia, a gente viu mentira. Na igreja primitiva que recebeu ali na hora, instantaneamente, o derramamento do Espírito da promessa. Só isso. Mas a gente vê que há esses moídos e rompimentos, mas a perseverança na comunhão, que também é garantida por Deus, que também faz parte da perseverança dos santos, ela garante que esse corpo permaneça unido. Paulo chamou a atenção de Pedro, mas não ficaram intrigados não. Pedro diz na primeira carta dele, que ele rasga a seda para Paulo. Paulo é tão sábio, ele é tão profundo, tem coisa dele que é difícil para ele entender. Ele não ficou com raiva de Paulo. Houve aquela ruptura, um momento de tensão em prol do evangelho, mas Pedro e Paulo, junto. Paulo, quando estava morrendo, Marcos ele não rejeitou com aquela ignorância? Ele morrendo disse para Timóteo, traga-me a Marcos, porque ele me é muito útil. Um cara que ele não queria nem saber, ele é muito útil, estou morrendo, ele é útil para mim. Aí, num certo momento, Paulo e Marcos, mas a perseverança na comunhão garantida por Deus em Cristo, Paulo e Marcos, aqui ó, juntos. E a gente vê também aqui no caso entre gentios e judeus, pessoas de origem judaica e outras estrangeiras,
que tinha essa rixa, mas no final das contas a gente vê uma igreja toda misturada, diferente, se defendendo, junta indo para tribunal, junta indo apanhando, junta indo açoitada, etc e tal. O pessoal que romantiza a igreja primitiva quebrou a cara com Atos, né? Imagina se a gente tá em 1 Coríntios, aí a gente vê o que é bagunça com força, né? É filho pegando a mulher do pai, é o pessoal enchendo a cara na ceia, é o pessoal mentindo com força, mas sempre há perseverança e reconciliação. Porque se Paulo ficou sabendo para mandar a carta para Corinto, alguém de juízo e fiel avisou. E a perseverança na comunhão é garantida em Cristo, porque na segunda carta aos Coríntios, Paulo diz: ainda bem que vocês se corrigirem, fulano de tal lá melhorou. Tá vendo como é que é? Então, se na Bíblia a gente vê que relacionamentos, grupos não são perfeitos, tem problema, enxaqueca, mas não deixa de ser um grupo, não deixa de ser família, e no caso, bem sendo fiel, não deixa de ser igreja, por que com a gente vai ser? Vai ter um problema aqui de Alexandre com Samuel, de Mário com Jobs. Agora que isso não deve ser a regra, né? Isso é uma exceção. Acontece porque somos pecadores de natureza. Tipo, você tá na igreja que todo domingo tem umas profetadas falsas lá, você não vai ficar no canto desse, né? Mas um negócio que aconteceu uma vez que um irmão falou um negócio por falta de conhecimento, ou sair da igreja. Não, pelo amor de Deus, a igreja é demais, né? Que eu tava vendo um comentário, pessoal, só para compartilhar com vocês. Eu tava vendo os caras falando numa live aqui que até o século XVIII, XIX, se o cara nascesse batista, ele morria batista. Se ele nascesse presbiteriano, ele morria presbiteriano. Porque eles viam isso como uma coisa muito séria. Porque não tinha nem uma divergência fundamental naquilo que a gente tem, né? Da crença cristã. Como eles viam isso como uma coisa muito séria, que mudar de igreja não é como mudar de camisa, não. Aí quando entrou no século XIX para o século XX, que veio um monte de moída, aí veio liberalismo teológico, aí depois as igrejas quiseram ficar mais light, o pessoal chegar mais, aí veio essa bagaceira aí. O cara muda de igreja, eu era da igreja do Sol Quadrado, mas tô indo para a igreja da Lua Redonda, eu não tô gostando de fulano, não. É o principal de tudo, né? Eu quero ver onde eu me adequo, mas a gente não quer se adequar para ninguém. O problema é esse daí.